seja o Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês e nós vamos dar continuidade ao Ministério da Palavra, cujo o título da série do Alimento Diário nesses 6 meses são os Ministros da Nova Aliança. E chegamos na semana 2, na semana 1 nós desfrutamos da igreja, ela é dos primogênitos, louvado seja o Senhor. E agora nós vamos desfrutar na semana 2 sobre os ministros da Nova Aliança. Nessa semana, nós vimos 3 pontos principais e nós queremos ter um pouquinho de comunhão com cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos assiste. O primeiro ponto é a pessoa do ministro. O segundo é as marcas que esse ministro, que esse servo de Deus, ele leva na sua vida. E a terceira é que ele não é somente um ministro na casa de Deus, mas ele é também um despenseiro, um mordomo, aquele que serve os filhos de Deus, aquele que supre a casa com alimento, aquele que sabe fazer uma boa refeição. Louvado seja o Senhor. E essa semana, falando desses 3 pontos, 2 pontos brilharam de maneira muito clara nessa semana, falando a respeito dos ministros. Uma é que ser ministro de Deus é servir de acordo com o reino de Deus. Não é de acordo com o reino desse mundo, mas é de acordo com a cultura divina, de acordo com o reino de Deus, com os princípios de Deus. E a segunda coisa foi que é a palavra de Deus que faz a obra. Louvado seja o Senhor. Não é eu, não é você, não é o nosso braço forte que avança a obra de Deus na terra. Pelo contrário, é a sua própria palavra que inicia, que executa e que finaliza a sua obra. Então, queridos irmãos, eu gostaria de ver esses 2 pontos principais com vocês, a questão do servo e a questão da palavra. Gostaria de ler um versículo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E em 2 Coríntios 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós vemos aqui o coração de Paulo ao encorajar os coríntios. Primeiramente, irmãos, como ministros, como servos do Senhor, o Senhor está nos dizendo que nós não temos capacidade de pensar alguma coisa sobre a sua vontade. Aqui fala que não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Ou seja, a origem desse ministério, a origem dos ministros, não é o homem. Não parte de mim ou de você querer ser o ministro da nova aliança. Esse início, ele vem de Deus. Esse início é pelo Espírito trabalhando na minha e na sua vida. Por isso, não pense que nós somos capazes de produzir a obra de Deus ou de fazer a obra de Deus. Somente Deus é suficiente e Deus é capaz e Ele que habilita os seus servos. O outro item aqui é que existe um tesouro maravilhoso. O tesouro é a vontade eterna de Deus, é o seu plano eterno. E esse plano eterno ele está em vasos de barro. Os vasos, queridos irmãos, sou eu e você. Nós não somos barro de ferro. Nós não somos vaso de ferro, mas nós somos vasos de barro. O barro, ele é frágil. O barro, ele é pouco resistente. O barro, ele quebra com facilidade. Mas Deus, irmãos, ele confiou em nós
esse tesouro maravilhoso que é o seu plano, que é a sua vontade. Então eu gostaria de, primeiramente, falar ao seu coração. Não pense que é eu e você que queremos ser ministros, servos de Deus. Isso é um chamamento, isso é uma escolha do alto. É Deus que escolheu eu, Deus que escolheu você. Então, sinta-se privilegiado por ter esse tesouro dentro de si. Você ser um vaso de barro, mas que tem um poder, o poder da vida divina, o poder de Deus dentro de você. Só que Deus quer trabalhar nesse vaso. Então, a semana 2, Deus não está muito focado na questão do conteúdo, que é esse tesouro maravilhoso, mas o encargo de Deus na semana 2 é trabalhar nesse vaso, que sou eu e que é você. Nós precisamos do trabalhar de Deus. Nós temos muitas falhas. E como servos de Deus, irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Então, gostaria de ler com vocês 1 Coríntios capítulo 4, que Paulo vai falar sobre esses ministros e esses despenseiros. Aqui ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo está colocando um sentimento do Espírito Santo para a igreja em Corinto. A igreja em Corinto era uma igreja preciosa, mas era uma igreja que valorizava o nome, não o nome de Deus, mas o nome de pessoas. Eles aplaudiam, eles admiravam os homens, aqueles que se destacavam, eles colocavam em um lugar de diferente dentro da igreja. E isso incomodou Paulo e certamente incomodou ao nosso Deus. Somente Deus pode ser digno de toda glória, toda honra, todo o poder e todo o louvor na sua igreja. Somente Ele pode aparecer. Então Paulo, no capítulo 4, nesse versículo 1 e 2, ele fala, olha, é importante que vocês nos considerem, não como os filósofos da igreja em Corinto, não como os filósofos que existem nessa cidade. Ali existia na cidade de Corinto, nessa província, uma praça chamada Ágora, e ali o hobby dos coríntios era um hobby filosófico, um hobby intelectual. Eles iam até essas praças para ouvir as filosofias humanas e ali admirar as pessoas que falavam de maneira bonita, mas que o conteúdo não era o plano e a economia de Deus, a vontade de Deus. Então Paulo, ele com o machado da verdade, ele vem cortar essa raiz da preferência. E como ele faz isso? Primeiramente, ele fala aos coríntios, e isso tem que falar ao nosso coração também, ao meu coração e ao seu coração. Nós não somos filósofos, nós não somos pessoas de destaque e não devemos ser assim. Nós somos ministros de Cristo. Primeira coisa que Paulo fala, olha, vocês devem nos considerar ministros de Cristo. Um ministro é um escravo. Essa palavra ministro, ela não foi tão bem colocada no português. Essa palavra ministro no grego significa huiperete, que é um escravo remando em galé. Isso nós podemos ver, o filme Ben-Hur, ele explica e ele apresenta isso de uma maneira bastante detalhada. Eram escravos, esses ministros aqui que Paulo quer falar, do menor nível, do menor grau. E eles remavam esse navio, dando ritmo ao navio, sob a ordem do capitão. E eles remavam até a exaustão. Então a vida deles era remar, remar e remar. Eles não tinham glória, eles não tinham nome ali dentro desse navio. E o que Paulo quer nos figurar aqui é exatamente isso. Ele queria falar para Coríntios, olha, eu não sou um ministro como vocês estão pensando, com autoridade, com
com prestígio, com um nome, e eu não quero ser assim. Eu sou um escravo de Jesus Cristo. Eu quero continuar remando e o meu nome ser esquecido. Mas que o nome de Jesus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja engrandecido entre vocês. Então esse é o sentimento de um ministro. Irmãos, nós somos escravos do Senhor. O nosso coração não é aparecer. O nosso coração não deve ser aparecer, receber aplausos, ter os holofotes voltados para nós, ser o centro das atenções, ser os primeiros a ter o nome na boca dos irmãos. Não. O nosso sentimento, irmãos, é que nós somos simplesmente um escravo de Jesus. Em Mateus, capítulo 20, o Senhor nos dá uma lição preciosíssima sobre servir a Ele sem nenhum interesse, simplesmente por amá-lo. Em Mateus capítulo 20, eu vou só relatar aos irmãos, ele fala uma situação onde Salomé, mãe de Tiago e João, e por coincidência ela era tia, né, de Jesus, e Tiago e João eram seus primos. Ela fez um pedido ao Senhor. Em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, ela faz um pedido, e um pedido muito ousado. E um pedido, aos olhos do reino de Deus, um pedido errado. Ela pediu que Tiago e João, quando no reino eles vierem, que o Senhor fizesse um assentar à sua direita e outro à sua esquerda. E o Senhor falou para ela e para eles, não sabe o que pedis. Pode beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam a uma, né? Podemos. E o Senhor ainda replicou, bebereis o cálice, mas assentar-se à minha direita, versículo 23, e a minha direita, não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado para o meu Pai. Então, o sentimento aqui de Salomé e o sentimento de Tiago e João a princípio aqui, era o sentimento não por servir somente ao Senhor, mas servir e ter uma posição, ou não servir e mesmo assim já ir direto para a glória, para receber os prestígios da glória. E o Senhor aqui, ele ensina. No versículo 24, ele fala assim, ouvindo isto os 10 discípulos, indignaram-se contra os dois irmãos. Isso mostra que esse sentimento de posição, esse sentimento de querer aparecer, não estava somente em Tiago e João ou na sua mãe, mas estava também no coração dos 10. E eles se indignaram. E ali o Senhor conseguiu, ali por meio dessa exposição, tratar o coração. Cuidar deles. Falar, olha, não é assim com vocês. Vocês estão servindo ao Rei, ao Deus Todo-Poderoso, mas esse Deus é um Deus humilde. Ele é um Deus soberano, justo, mas ele é humilde. Vocês estão indo no caminho errado. E aí o Senhor usa essa situação para ensiná-los. Versículo 25, o Senhor fala assim, então Jesus, chamando-os, disse, sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. O Senhor está dizendo, olha, no mundo, no reino desse mundo, no reino romano, que era predominante nessa época, os governadores, eles dominavam sobre as pessoas com autoridade, com autoritarismo, impondo as coisas. E o Senhor falou, olha, com vocês não é assim entre vós. O governo do mundo, irmãos, ele é diferente do governo de Deus. Satanás, o inimigo de Deus, ele destruiu essa ordem maravilhosa de governo. Essa ordem hoje no mundo, ela está distorcida. Hoje nós vemos os governantes, eles têm os melhores salários, eles têm as melhores posições, eles têm as melhores cadeiras, eles têm segurança para andar com eles, eles têm privilégios.
e pouco pensam no povo, pouco pensam nas pessoas. E eles têm o nome deles estampados em outdoor, eles têm o nome deles estampado na mídia. E o Senhor falou: olha, não é assim entre vós, não é assim. Vocês estão me servindo com os olhos no reino do mundo. Irmãos, que eu e você sirva ao Senhor como um ministro, como um escravo, servindo Ele com os olhos no reino de Deus. O reino de Deus, o Senhor fala: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, o Senhor nos dá um princípio maravilhoso de um ministro da nova aliança. O que nós vimos essa semana. Nós precisamos servir o reino de Deus. Irmãos, não tem nada melhor para nos humilhar, nos colocar na nossa posição do que servir uns aos outros, do que ser coordenados com os irmãos, do que buscar comunhão. Isso nos leva a dependermos de Deus. Isso nos leva a sermos mais humildes na presença de Deus. Isso nos guarda do nosso nome aparecer. Irmãos, que bênção é servir. Isso é um privilégio para mim e para você. E Deus nos estabeleceu serviços na igreja dele, junto com os seus milhares de filhos, para que eu e você não ensoberbeça, que o nosso coração não seja bombardeado pelo orgulho, e que eu e você realmente sejamos servos dele, pessoas que simplesmente quer remar nesse navio debaixo da ordem desse capitão que é o nosso Senhor. Esse é o nosso desejo, irmãos. Nós precisamos e queremos servir a Deus neste mundo e o nosso nome, ele não ser o centro, mas Cristo ser o centro das atenções na igreja e nesse mundo. Louvado seja o Senhor. E para terminar, voltando para 1 Coríntios capítulo 4, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, aqui fala do último aspecto desse servo, desse ministro. Ele é um despenseiro dos mistérios de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa semana nós vimos também que quem faz a obra não é eu e você, não somos nós. Quem faz a obra é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que inicia, ela que executa e ela que finaliza a obra de Deus na terra. Nós somos vasos que Deus quer usar para essa vontade ser feita. Mas quem é o iniciador, quem é o executor, quem finaliza é a sua própria palavra. Então nós vemos aqui que na igreja de Deus existe despenseiros da sua palavra. Um despenseiro também nada mais é do que um escravo. Paulo foi feliz em dizer aqui, olha, Coríntios, vocês exaltam Apolo, vocês exaltam a Cefas, vocês exaltam a mim, mas vocês não sabem o que estão dizendo. Nós somos escravos de Jesus Cristo, nós somos um Rui Peretes, aquele que rema e ninguém sabe que está ali nesse navio, um escravo, e também nós somos um despenseiro, um mordomo na casa de Deus. A palavra despenseiro no grego significa oikonomos, ou seja, aquele que cuida do mantimento de uma casa. No Antigo Testamento era muito nítido isso e era muito, como eu posso dizer, era frequente isso nas casas. Os grandes senhores, eles terem escravos que eram mordomos, ou seja, as pessoas chegavam, eles lavavam os pés das pessoas, eles serviam a melhor comida, eles cuidavam do mantimento da casa, eles viam o que deveria ser dado de comida para os filhos, o que deveria ser dado de comida para os pais. Se um filho estava doente, ele sabia qual era o alimento adequado para aquele filho. Então, o despenseiro, ele cuida da alimentação na casa de Deus. Eu e você, querido irmão, nós somos
ministros da nova aliança, nós somos despenseiros da palavra de Deus. Puxa, que privilégio! Mas não esqueça de algo, quero deixar algo aqui. Nós não provemos a palavra. Nós não somos o provedor da palavra. É o Senhor que provê a comida na despensa da casa. É o Senhor, não é o mordomo. A função de um mordomo é ir na despensa e preparar o alimento. Então eu e você, queridos irmãos, não somos nós que fazemos a obra de Deus avançar, mas é a palavra de Deus que está no meio de nós, que está em nossas mãos, que é as Escrituras. Ela é a despensa de Deus. E nós podemos ir até ela e preparar o melhor alimento para os irmãos, para aqueles que estão desencorajados, para aqueles que precisam de uma palavra de esperança, para aqueles que precisam de uma palavra mais sólida, para aqueles que precisam de ajuda no seu casamento, para aqueles filhos que estão com dificuldade, para os casamentos que estão passando por crise. Nós somos despenseiros de Deus, nós temos a palavra da esperança, da vida. Então, além de ser um ministro, de um servo, e precisamos servir para que a nossa vida não seja grande, nós não tenhamos prestígio, além disso nós somos despenseiros, mordomos na casa de Deus. E 3 coisas o mordomo ele tem no seu coração. Ele tem a despensa da casa, que ele sabe que esse Senhor, que é o nosso Deus, sempre vai prover alimento. Essa despensa nunca estará vazia. Um mordomo, irmãos, ele sabe que a palavra, as Escrituras, é a esperança de todo ser humano. Ele sabe que tudo que eu e você precisa está nas Escrituras. Então, a despensa de Deus sempre estará cheia. O segundo ponto que esse despenseiro ele deve cuidar é a dieta da casa de Deus. Nem tudo que nós passamos para uma família ou para um irmão, ele vai ajudar outros irmãos. Nem sempre uma palavra de exortação, de correção para um grupo de irmãos é necessário passar para outras pessoas. Cada um está no estágio espiritual e cada irmão, cada filho de Deus deve receber a palavra adequada para o tipo de crescimento. E nós, como os despenseiros, temos que cuidar da dieta. Nem tudo que nós falamos para uma pessoa serve para o geral. Então, ele tem essa sensibilidade de saber o que as pessoas precisam, o que o rebanho, o que as ovelhas precisam de alimento. E o terceiro aspecto, ele é fiel. Como aqui diz, que o despenseiro, o que se requer dele é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel, irmãos, está relacionado a ser fiel à palavra de Deus. Eu e você não precisamos inventar nada ou buscar coisas novas, porque a palavra de Deus, ela já foi selada com seu Espírito. Ela já foi iniciada e já foi fechada. Nós precisamos ser fiéis à palavra. Precisamos dar valor à palavra. A palavra profética que Deus tem falado para nós. Deus abençoe seu coração. Que essa palavra, esse pouco tempo que nós tivemos, possa iluminar o seu coração e ajudar e a te encorajar, te motivar mais a ser um ministro da nova aliança. Deus abençoe.